Meu nome é Gilce, Qual sua idade? 50, 60 anos. Como foi a sua experiência com a ditadura militar brasileira? Bem, quando começou, eu tinha apenas 6 anos. Começou em 64 e terminou em 85. E aqui no Sul, a retaliação sobre a ditadura, a gente tem pouco conhecimento. Porém, em São Paulo, Rio de Janeiro, foi bem violento com os policiais. Eles não respeitavam as pessoas. As emissoras, elas tinham, após a meia-noite, a censura de televisão era proibida, não podia usar mais televisão, até porque para não mostrar muito e o povo não ter muito conhecimento sobre a violência da ditadura. Hoje, totalmente diferente. Hoje o pessoal tem mais conhecimento, a violência não é tão grande quanto era antes, que era muito perigoso mesmo, a retaliação era muito feia. Hoje as crianças têm mais conhecimento, porque existe lei de cobranças. Era educação financeira e não tinha sociologia e filosofia que hoje os meus netos têm conhecimento. Nós, no caso, na minha época, de não ter o conhecimento que eles têm hoje, que eles estudam sobre política, fico conhecendo os seus políticos, o que valem a pena para ir na urna votar, o que não valem. É totalmente diferente da época da ditadura. Damásio, tenho 59 anos e eu sabia, nunca vi. Aliás, algumas coisas a gente presenciou, mas a gente sempre ouvia falar que os movimentos sociais sofriam muito e que havia realmente tortura, mas a tortura mesmo eu nunca vi. Tá? Eu, particularmente, não sofri nenhum tipo de tortura, com exceção, assim, algumas batidas que eles davam nos bailes da época, né? Que quem não tinha documento eles levavam e depois andavam uns 4, 5 quilômetros com a gente dentro do caminhão, depois soltavam. Mas nunca bateram em mim, assim, sabe? Mas eu ouvia na época falar que muita gente apanhava, né? Se eu passei por alguma situação, passei. Eu trabalhava na compensação, e a compensação, como todos sabem, compensação de cheques e outros papéis, ela é feita à noite. E por volta das 10 horas da noite, o exército cercou a cidade, né? Cercou a cidade e começaram a investigar todo mundo, né? E chegou a minha vez. E tinha comprado lanche para mim e para os meus amigos que estavam trabalhando na época na compensação. E perto do Palácio Cruz de Souza, eu estava descendo a Praça 15, e o exército me abordou, me botaram deitado no chão, mandaram eu ficar com o rosto colado no chão, e pegaram o que eu tinha na sacola, vasculharam o lanche, estragaram o meu lanche todo, né? E pegaram meus documentos, não sei se consultaram alguma coisa e tal, porque eu não podia olhar, tinha que ficar olhando para o chão. E daí, depois de algum tempo, acho que meia hora mais ou menos, aí eles me levantaram e me escoltaram até o banco que eu estava trabalhando para se certificarem que eu realmente estava trabalhando lá no banco. Aí os amigos vieram, abriram a porta para mim, aí eu entrei. Foi isso aí. A situação econômica, eu não tenho muita lembrança, porque eu recém tinha começado a trabalhar. Mas assim, o que eu ouvia é que a gente, com muito pouco, a gente até comia bem, né? Tínhamos na escola as canecas, né? Tipo uma fibra assim, que no fundo dela estava escrito Ordem e Progresso, né? Na escola. E na situação econômica não tem muita coisa a falar assim, porque eu estava começando a minha vida naquela época, em 1978, 80 até 85, né? Mas o fato que me deixou mais apreensivo, eu estava lá e só não estava participando, estava de longe, foi da Novembrada, né? Da Novembrada, que tem o filme aí. Qual é o seu nome e quantos anos você tem? Glaicon Pires, eu tenho 56 anos. Você participou do movimento Direta Já? Eu participei. Na época eu tinha aproximadamente 20 anos. E foi um movimento articulado por políticos e a população como um todo, movimentos sociais,
que aqui em Florianópolis teve a participação mais ou menos de 20 mil pessoas em frente à Catedral Metropolitana, além de outros municípios em Santa Catarina. Como ficou sabendo da manifestação? A gente ficou sabendo através da imprensa, através da televisão e dos jornais. E como foi? Houveram muitos atos de violência? Que eu me recorde, não. As manifestações eram sempre vigiadas pela polícia, mas que eu me recorde, não houve atos de violência. Qual foi o sentimento de saber que não deu resultado? A frustração de todos os participantes daquele movimento, porque era uma expectativa que a população tinha de eleger os seus governantes, eleger o seu presidente, independente de quem fosse, mas o povo teria a chance de eleger os seus governantes. Qual é o seu nome? Meu nome é Mabel Mariela Rodrigues Cordeiro. E qual é a sua cidade de origem? Eu sou de Buenos Aires, capital federal da Argentina. E quantos anos você tinha quando veio para o Brasil? 15 anos. E por que você saiu do seu lugar de origem? Na época, eu conheci a pessoa que hoje é o meu marido. Uhum. Então, aí ele me convidou para vir para cá e acabei ficando. E como você foi recebida? Por ele e pela família dele, muito bem. Uhum. Algumas pessoas assim estranham um pouco quando escutavam na época, né? Eu não sabia português, etc. Então estranhavam um pouco, mas em relação à família foi tudo bem. Uhum. E foi difícil a sua adaptação? No início, sim. Uhum. No início, sim. Principalmente a língua, né? Porque é diferente. E o que você mais sente falta do seu país de origem? Hoje em dia, eu sinto falta mais da comida. Uhum. Na época que eu vim pra cá, eu sentia falta de tudo. Mas hoje em dia é mais a comida. E você tem vontade de voltar pra lá e por quê? De voltar pra morar lá? É. Não. Não, porque hoje eu já tenho a minha vida toda aqui, a minha família, né? Eu tenho 2 filhas, casada, então assim, não tem nada que me atraia a voltar lá. Foi isso. Olá, meu nome é Paula Martins Beck, eu sou natural de Florianópolis, tenho 35 anos, morei a maior parte da minha vida aqui em Floripa, já morei um tempo no Rio Grande do Sul quando eu era criança também, quando meu pai teve que se mudar para lá, mas foram 6 anos, então minha base mesmo é em Floripa. As maiores diferenças que eu vi entre a Nova Zelândia e o Brasil são principalmente em relação à desigualdade social. Lá não se via ninguém pobre, não se via ninguém pedindo esmola, não tinha favela. Então, as pessoas viviam todas muito parecidas, assim, desde do médico até o carpinteiro, até o cozinheiro, até o cara que lava a louça, era todo mundo muito similar, assim. Isso foi das coisas que mais eu notei de primeira. As maiores dificuldades que eu tive morando fora era lá não se via ninguém pobre, não se via ninguém pedindo esmola, não tinha favela. Então, as pessoas viviam todas muito parecidas, assim, desde do médico até o carpinteiro, até o cozinheiro, até o cara que lava a louça, era todo mundo muito similar, assim. Isso foi das coisas que mais eu notei de primeira.
As maiores dificuldades que eu tive morando fora era me manter com o pouco dinheiro que eu tinha, assim, porque eu demorei para conseguir meu primeiro emprego, o dinheirinho que eu tinha levado estava acabando, então, mesmo quando eu consegui o meu primeiro emprego, eu só trabalhava 4 horas por dia, então aquele dinheiro não era suficiente para eu poder ter uma vida boa, né? Então, morava sempre com muita gente, dividia quarto, aquela confusão em casa, né, para poder pagar o mínimo possível para a moradia, porque a comida também já era cara. Sobre a política e economia, eu me lembro pouco daquela época, assim, mas o que me notou muito e que é das poucas coisas que eu lembro que eu lembro que o partido que estava na época era o Partido Verde, o Green Party.